Olá, boa noite. Para nós é um prazer poder estar entrando mais uma vez no seu lar através do programa Mensagem de Esperança. Esta noite vamos ouvir mais uma porção da Palavra de Deus. Seja abençoado. Outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Aleluia, glória a Deus. E fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ausente, o quê? O teu toque, por tua bondade libertas meu ser. Por amor desse preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer eu sou grato, me derramar. Dizer que é formoso. Adore ao Senhor. Vai dizendo uma palavra de amor a Ele. Diga aí. Aleluia, Ele está aqui. Ele está te ouvindo. Aleluia, glória a Deus. Me derramar, dizer que te amo. Dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que é formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que
Aleluia. Ele é formoso, Ele é glorioso, Pai da eternidade, príncipe da paz, conselheiro, Deus forte, todo poderoso. Aleluia, 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 aleluia. Oh, oh. Aleluia. Vamos na palavra do Senhor, no segundo livro de Samuel, capítulo 23. Durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto um grupo de filisteus acampava no vale de Refaim. Estando Davi nesta fortaleza e o destacamento filisteus em Belém, Davi expressou este forte desejo: quem me dera me trouxessem água da cisterna da porta de Belém. Então aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteu, tiraram água da cisterna e trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a beber. Em vez disso, derramou-a como uma oferta ao Senhor e disse: o Senhor me livre de beber desta água. Seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. Foram estes os feitos dos 3 principais guerreiros. Amém? Esse texto que nós lemos, ele tem um paralelo, ele é registrado também no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 11, a partir do versículo 11, alguns versículos narram também, é uma narrativa também dessa história, portanto, ela tem 2 registros dessa história, com algumas particularidades em cada um. E eu gostaria de falar com os irmãos sobre algo aqui que o Espírito de Deus nos levou a entender como algo extraordinário. Resumindo essa história, Davi, ele tinha sido ungido rei de Israel, mas ainda não tinha assumido o trono. No trono ainda estava Saul. Saul motivado por um espírito de inveja, uma vez que Davi, em uma das batalhas, ele matou Golias, aquela historinha, velha história conhecida de Davi e Golias, ele matou o gigante Golias. As pessoas então passaram a admirar Davi, e o Saul, que era o rei ainda, ficou com inveja disso. Davi muito garoto, talvez 18 anos por aí, começa a ser perseguido duramente por Saul, e ele chega ao ponto que ele é obrigado a fugir. E nessa fuga, ele sai da sua cidade, deixa a casa dos seus pais, e ele fica num lugar deserto, numa região de montanhas, de muitas pedras e de cavernas, um complexo de montes e cavernas, chamado Caverna de Adulão. Era um lugar estratégico onde ele poderia ver os inimigos que chegassem e ter também ali um esconderijo. E quando Davi estava ali, algumas pessoas foram atraídas até ele. A Bíblia fala de cerca de 400 homens. E ela caracteriza esses homens como sendo desocupados, endividados, problemáticos e perseguidos. Essas pessoas se juntam a Davi e faz dele o seu líder. Então Davi agora é um fugitivo, perseguido pela Polícia Federal de Saul, pelo FBI daquele tempo, e quem se junta a ele? Uma outra galera que também era problemática, que também estava endividado. Então, além da Polícia Federal, do FBI, ele tinha os credores dos caras atrás deles, ligando aquele pessoal da central, ligando, é da casa do tal. Eu vou falar para ele aqui, tem uma proposta. E o Davi está com esse pessoal. E Davi começa a ser uma pessoa que começa a enfrentar, entre as suas dificuldades, ele começa a ter algumas batalhas.
entre essas pessoas que estão ali. E aí ele está lá um belo dia, um lugar deserto. A maneira como eles tomavam água ali é por causa das chuvas, e essa época era a época da colheita, portanto era uma época que tinha chuva, e as águas das chuvas provocavam em alguns tanques naturais de pedra, empoçava a água ali, e eles bebiam daquela água, era o que tinha. Mas veja bem, quando chovia, tudo bem, mas quando passava o tempo, vinha o sol, aquela água esquentava, aquela água ficava suja. Mas guerreiro, no campo de batalha, enfrenta qualquer coisa. E aí ele recebe a visita de 3 homens, que tornam depois os seus generais, 3 homens muito valentes, e esses homens estão com Davi ali, estão junto com ele, e o Davi, olhando aquela água quente, aquela água suja, ele suspira por um poço que existia a cerca de 1,5 km da entrada de Belém, da porta da cidade de Belém, e era um poço especial, muito grande, que ele era originado de uma fonte natural. Imagina você estar num lugar deserto, a água que você tem lá está quente, e você fica imaginando aquela água fresquinha, geladinha, que sai da fonte, aqui, e Davi começa a clamar, quem me dera, poxa, como eu gostaria de beber daquela água geladinha, estou aqui nesse lugar deserto, tanta dificuldade, como eu gostaria de beber daquela água. Sem que ele mande, sem que ele peça, sem que ele solicite nada, aqueles 3 homens saem, entra no meio lá do acampamento dos filisteus, porque lá onde estava esse poço, essa fonte de água, estava um inimigo tradicional deles, os filisteus. Pessoas sanguinárias, terríveis, e eles estavam ali acampados. Aqueles 3 homens entram sorrateiramente naquele acampamento, vão lá no poço, tiram água de lá, trazem para Davi. Quando Davi vê aquilo, vê aquela água, embora ele tivesse muito desejoso, ele fala, eu não posso beber essa água. Essa água veio até mim por risco de vida desses soldados, desses homens valentes. E ele então faz um ato de adoração a Deus, ele transforma aquele serviço daqueles homens num ato de adoração, e ele derrama aquilo diante do Senhor em oferta. E essa oferta era chamada de libação. Libação, lá na lei de Moisés, era uma oferta que se fazia com líquidos. Naturalmente, normalmente, era o vinho que se oferecia, azeite, e algumas vezes o próprio sangue dos animais. Raras vezes derramava-se leite de cabra, ou até mesmo mel, e muito poucos água, a própria água. E essa oferta de libação, ela era interessante, queridos, porque ela não era uma oferta que se oferecia sozinha. Ela era uma oferta que se oferecia sobre uma outra oferta chamada sacrifício ou oferta queimada, ou holocausto. Então você imagina um altar onde estava se oferecendo um animal ali ao Senhor em holocausto. Então pegava aquele vinho ou pegava-se o azeite e derramava sobre aquela outra oferta que estava ali sendo queimada. E aquilo provocava então um perfume, um cheiro, chamado na palavra de Deus como cheiro suave ao Senhor. Você já deve ter ouvido essa expressão. Aquela oferta foi recebida como cheiro suave diante do Senhor. É aquela carne que está sendo queimada ali, de repente você derrama essa outra oferta de libação, que era um líquido que derramava sobre aquilo, provocava um cheiro, chamava-se de cheiro suave diante do Senhor. E é exatamente isso que Davi faz. Ele derrama aquela água sobre aquele trabalho que aqueles homens fizeram, entendendo que aquilo foi um sacrifício, e ele derrama aquela água como oferta de libação ao Senhor, dizendo, eu não posso beber dessa água, não dá. Olha, pastor, mas que história nada a ver. O que isso quer dizer para a gente? Ah, legal, vamos terminar o culto, vamos embora. Já contou a história, acabou. O que vamos aprender com isso aqui? Mas, irmãos, nós entendemos que essa se torna uma das histórias mais ricas das histórias do Antigo Testamento. Uma simbologia espiritual muito profunda e muito gloriosa nessa história aqui, e que nós queremos falar com os irmãos. Antes de eu entrar exatamente nessa questão espiritual dessa história,
vale a pena a gente saber quem eram esses 3 homens. Afinal de contas, fala desses 3 homens, os versículos anteriores falam dele. O primeiro dele chamava Josebe, mas o apelido dele era Jazobeão. Eu imagino um cara grandão. E pode ter certeza, por mais forte que você seja, eu tenho certeza que você não ia querer entrar em combate com ele. Jezobeão era terrível. O texto bíblico conta que em uma batalha, de uma só vez, ele brandando a sua lança, ele matou 800 homens, sozinho, com uma lança. Não era nem com uma espada, com uma lança. Agitando a lança e girando a lança, 800 homens. Dá para encarar? Jezobeão? Não, né? É bom. Naquele tempo não tinha arma de fogo, era isso aí que os caras lutavam. O segundo desses 3 que foram pegar água para Davi, ele chamava Eleazar. E também não era bom você entrar num combate com ele, porque pode ser que ele não era tão forte, mas ele era muito resistente. Ele estava uma vez com alguns dos homens de Israel, num campo de cevada, e de repente lá vem um grupo muito grande dos inimigos, os tal dos filisteus de novo. O povo correram todos, só que o Eleazar ficou. E ele com a espada enfrentou aqueles inimigos. E a Bíblia fala que a batalha durou quase o dia todo, de tal forma que a espada grudou na mão dele. A espada não saía mais da mão dele. Há algumas curiosidades sobre isso, alguns biblistas e algumas pessoas que fazem interpretação desse texto, acham que foi um tipo de amortecimento da mão, ou uma cãibra, que a mão dele travou com a espada ali, e ninguém tirava, e já que ele estava com a espada na mão, ele aproveitava e dava umas espadadas, e matou muita gente, não fala a quantidade, mas ele destrói todo aquele pessoal, e depois que ele tinha destruído eles, aqueles que tinham fugido voltaram tudo, corajosos eles. Voltaram só para pegar os despojos, só para pegar o que eles tinham deixado lá. Isso era Eleazar. O terceiro desse chamava Samar. Samar, a mesma coisa. Só que ele estava num campo de lentilhas. E vieram os inimigos, e ele enfrentou aqueles inimigos, e sozinho defendeu aquele campo, e ninguém conseguiu tomar. E é interessante que esse texto, por 2 vezes, usa-se a expressão, tanto no do Eleazar como do Samar. Diz assim: o Senhor efetuou naquele dia um grande livramento. Não diz que foram eles que efetuaram. Eles foram os instrumentos, aqueles que pegaram a espada, mas o texto bíblico diz: o Senhor Deus efetuou naquele dia um grande livramento para o seu povo. Esses homens, eles dão uma demonstração de coragem, de lealdade para o seu líder, que aparentemente está sendo até assim, um pouco folgado. Como assim? Os inimigos estão lá, e o Davi aqui agora, ai, quem me dera, alguém me trouxesse água geladinha para mim aqui, aquela aguinha geladinha assim, ó, mineral, com gás. E os homens vão lá buscar, queridos. Esses guerreiros terríveis, sanguinários, truculentos, homens fortes, se sensibilizam com a sede de Davi. E eles, a risco da sua vida, e agora, sem matar ninguém. E como eles entraram disfarçados, possivelmente, eles nem levaram as suas armas. Porque se eles entram lá com uma lança gigante atrás, com uma espadona do lado, iam se identificar. E eles vão possivelmente sem se identificar como soldados. E trazem esta água. Bom, quais são as lições espirituais dessa história que nós podemos dizer? Quais são as aplicações dessa história que são muito importantes para nós hoje? Vocês viram Davi expressando a sua necessidade, ou o seu desejo de uma água viva, de uma água cristalina, de uma água pura, de uma água que realmente pudesse saciar.
Isso representa um pouco o que está acontecendo no mundo de hoje. Quantas pessoas estão sedentas por uma água? Quantas pessoas estão sedentas de algo que venha saciar a sua sede espiritual? Por quê, queridos? Porque estão bebendo águas empoçadas, águas sujas. Porque o que está sendo oferecido neste mundo é algo que não traz edificação, é algo que não pode saciar a sua sede e a sua necessidade. Cada vez que você vê na televisão uma reportagem de pessoas cometendo alguns atos que nós nos sentimos envergonhados de ver aquilo, como recentemente aconteceu, mostrando um Cristo deturpado, deturpando a imagem de Jesus, da crucificação. Quando você vê essas aberrações sendo apresentadas, muitas vezes nós queremos falar e pensar assim, mas Deus, o Senhor tinha que destruir esse povo. Mas por que está acontecendo aquilo, queridos? São pessoas que têm uma sede. Eles estão sedentos e estão tentando saciar a sua sede com essa água suja, quente, que não pode trazer solução para as suas vidas. Cada vez que você vê tantas religiões, tantas seitas, tantas pessoas buscando coisas que não tem nada a ver, que afasta mais o homem de Deus. Por que acontece isso? São pessoas que estão sedentas e que estão buscando algo para as suas vidas. Cada vez que você ouve falar de suicídios, de pessoas que estão vivendo abaixo do limite da saúde mental, pessoas com uma opressão fora do comum, tentando tirar suas vidas, sem desejo de viver, sem desejo de ter amigos. São pessoas que fazem isso, ou estão vivendo assim, porque têm uma sede, porque estão clamando por uma água. E a pergunta que se faz essa noite, nesse meio de serviço, nesse mês estamos falando de contribuição, é: onde estão os valentes de Davi? Aonde estão os verdadeiros guerreiros, que não desejam a morte, não desejam a vingança, mas que desejam levar uma solução para essas vidas, desejam levar uma palavra para essas vidas, desejam levar algo que possa saciar um pouco da sua sede espiritual, do seu anseio por Deus. São vidas que estão clamando por Ele. Essa história está nos mostrando isso, está falando sobre isso. Há um clamor nesse mundo, queridos, não por uma água natural, não por uma água de uma fonte qualquer, mas há um clamor neste mundo pela água da vida que é Jesus. Há um clamor neste mundo por esta água que pode dessedentar o mais perdido e miserável pecador. Essa água é Jesus. E talvez você que está aqui nessa noite, está passando por isso. Você não encontra um paliativo para o teu sofrimento, mas que há um vazio que rasga o seu peito, um desespero que muitas vezes você quer desaparecer, você quer sumir no mundo, você não quer mais ver ninguém, você já pensou até mesmo em tirar a sua vida. Talvez você está ouvindo-nos pela internet, ou vai ouvir depois no programa, na televisão, e você está passando por isso. Mas eu quero dizer para você, há uma água que pode saciar a sua sede. Jesus é esta água por excelente. Jesus é esta água que pode trazer vida e trazer vida abundante para você. Ele é o Senhor das nossas vidas. Aleluia. Mas Ele pede ainda das pessoas hoje, daqueles que já o conheceram, daqueles que já o receberam. Ele está clamando por nós. E aí? Você que não quer doar um pouco do seu tempo, você não quer doar um pouco da sua vida para levar esta água, para buscar essa água, para dessedentar alguém? Não estamos falando de um rei que está numa caverna escondido.
Eu estou falando de vidas que estão escondidas em si mesmo, fechadas, angustiadas, necessitando de uma palavra. E você tem essa água. Você recebeu já dessa água. Você conhece essa fonte. Você já conhece onde está essa fonte. Ah, queridos, às vezes nem tem um inimigo lá. Essa fonte já está dentro de você. E você pode levar essa água para alguém. Mas você não precisa entrar no acampamento do inimigo. Às vezes essa pessoa que precisa ser descedentada, ela está trabalhando do seu lado. Você encontra com ela todo dia, naquela máquina. Você encontra com ela todo dia no ônibus. Você reclama da passagem do ônibus, xinga o prefeito, xinga a empresa, fala mal de tudo que está acontecendo. Você fala tantas coisas. E do seu lado, sentado no banco, existe alguém que está clamando, que está anelando: ah, quem me dera alguém tivesse algo para saciar essa sede que eu estou sentindo dentro de mim. E você tem essa palavra. Talvez lá na sua sala de aula, junto com você, no intervalo, você vê aquela jovem isolada num canto, cabisbaixa, triste. E você e o seu grupo falam assim: é uma chata, ela não se enturma com ninguém, é uma pessoa difícil, intratável, é uma mala. Mas ela está passando uma angústia, ela está passando por uma necessidade, e ela precisava de alguém que fosse lá e desse um abraço nela, e dissesse assim: olha, eu conheço um jeito para a sua vida. E ela está ali, perto de você. Aleluia. Talvez é o cara que você conversa com ele de futebol, aquela pessoa que você troca tanta ideia com ele, fala de tantas coisas com ele, e ele estava querendo ouvir uma palavra dos seus lábios, e ele está necessitado de ouvir que você tem uma solução para a vida dele. Pode ser que seja o seu vizinho, que você reclama dele, porque ele ouve música muito alto, e você xinga e fala: precisava ouvir nessa altura? Miserável, por que não morre? Trem, embora, muda daí. Ô Jesus, queima o som dele. E às vezes ele está fazendo aquilo porque ele tem um vazio na alma, querido. E pode ser que ele nunca ouviu um louvor da sua casa. Às vezes ele nem sabe que você serve Jesus. Ele já escutou umas palavras lá, quando você se refere à sua excelentíssima esposa. Às vezes ele escutou algumas palavras, quando você se refere às suas bencinhos. Mas às vezes ele nunca ouviu dos seus lábios: eu sirvo um Deus vivo. Um Jesus que me libertou, que me transformou, que me salvou. Eu não tinha esperança, mas Ele me deu esperança. Aleluia. Esses rapazes estão ensinando isso para a gente nessa noite. Essa história foi escrita na Bíblia para ensinar para a gente que há um mundo inteiro clamando por uma água viva. Há vidas clamando: eu preciso desta água. Talvez seja até um parente seu, que você não quer ir mais na casa dele. Você não vai mais nos aniversários na casa dele porque tem cerveja. E eu não sei se você vai porque você não gosta do ambiente da cerveja ou porque você fica com vontade de tomar cerveja. Eu não vou lá não. Fica lá, todo mundo tomando cerveja. Eu também fui criado num lar cristão, queridos. E esse ambiente de cerveja não me agrada muito. Mas muitas vezes Deus pede que a gente vá lá. E muitas dessas pessoas estão se embriagando. Essas pessoas estão fazendo isso porque elas não têm a água da vida que sacia a sede verdadeiramente.
E não adianta disfarçar não, porque aqui dentro tem muitos ex-bebedor de cerveja. E que se entupia, e cerveja era pouco. Porque tinha um vazio dentro da alma. Até o dia que encontrou Jesus. E viu que Jesus é melhor do que a cerveja. Glória a Deus. Segunda representação, há um ato glorioso de Jesus. Nos tempos de Jesus estava aqui, no seu ministério, aqui nessa terra, tinha uma festa, que já acontecia há muitos anos, chamada Festa dos Tabernáculos, ou das Tendas. Ela tinha algumas simbologias. Eles construíam algumas tendas, e todas as pessoas saíam fora das suas casas, e habitavam naquelas tendas, lembrando que eles eram peregrinos, que eles não tinham, estavam aqui de passagem. E também para lembrar que eles foram peregrinos antigamente, quando estiveram caminhando para a terra prometida. Mas, nos tempos de Jesus especificamente, existia um ato muito interessante. Essa festa dos tabernáculos, elas demoravam 7 dias. E durante os 7 dias, o povo, tocava-se as trombetas e o povo era convocado para assistir uma procissão. Os sacerdotes saíam do local do templo com alguns cântaros, e eles iam em caminhada, os levitas os acompanhavam, instrumentos eram tocados, instrumentos de sopro, instrumentos de cordas, instrumentos de percussão, músicas cantavam-se, e eles faziam uma caminhada, eles iam até o tanque de Siloé, e lá esses sacerdotes enchiam aqueles cântaros de água, e eles voltavam em procissão até o templo, e entravam no lugar do templo, e derramava aquela água sobre o altar, como uma oferta. E quando eles derramavam aquela água sobre o altar, eles cantavam e eles oravam alguns salmos, que são lá do Salmo 113 até o 118. Mas quando chegava no 118, principalmente os versículos 25 e 26, eles ficavam repetindo várias vezes esse salmo que diz assim: o Senhor salva, te pedimos, ó Senhor, nós pedimos, envia-nos a prosperidade, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E eles faziam isso. O povo levavam algumas folhas de palmeiras, e eles usavam aquilo como um instrumento, simbolizando que as chuvas viriam e traziam bênçãos para eles. Mas esse povo clamava principalmente pelo Salvador, eles clamavam por salvação. E Jesus então foi a essa festa, mas ele chegou, e no último dia da festa, quando existia uma expectativa, porque nesse dia os sacerdotes faziam isso por 7 vezes, e eles vinham e rodeavam aquele altar e derramavam ali muita água, e Jesus olhando tudo aquilo que estava acontecendo, porque ele sabia que no outro dia aquele povo estaria triste novamente, aquele povo não estaria mais cantando, esse povo estaria novamente frustrado, porque a salvação não tinha vindo. Jesus então se levanta, ele vai até um lugar mais alto, e ele clama: ei! Quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Aleluia! Jesus está aplicando na vida dele aquele ato daqueles 3 homens que foram até a fonte e trouxeram água para um sedento. Jesus está dizendo: eu sou esta fonte, eu sou esta água que pode descedentar, que pode saciar a tua sede, que pode matar a sua sede. Esse ato religioso não vai resolver, esse ato religioso não vai fazer nada para vocês, mas eu sou a solução. E ele estava dizendo isso, a Bíblia refere lá em João capítulo 7, que ele estava falando do Espírito Santo que ia vir sobre todas aquelas pessoas, porque o Espírito Santo não tinha descido ainda, e quando o Espírito Santo viesse, ele faria com que isso começasse a jorrar, começasse a fluir dessas pessoas. Lembre, o texto que nós lemos fala por 2 vezes, o Senhor ajudou aqueles homens. Agora Jesus, quando refere-se a esse ato, ele diz assim, do Espírito Santo que viria e faria neles uma fonte que jorraria para a vida eterna.
Finalmente, Jesus, alguns dias depois de dizer essa palavra, ou mais especificamente uma semana depois, ele está em uma cruz. Jesus é o Cordeiro de Deus que está sendo oferecido. Não é um animal, não é um cordeiro, mas o próprio Jesus está ali como oferta, sendo oferecido a Deus, como oferta pelo pecado, como holocausto, dando a sua vida. E é uma coisa interessante que nós lemos nesse texto aqui, queridos, é que quando Davi pega aquela água, ele apresenta aquela água ao Senhor, ele fala: eu não posso beber dessa água, porque para mim essa água é como sangue. Essa água é o sangue desses soldados que arriscaram as suas vidas por mim. Deixa eu ver. E aí ele derrama diante do Senhor. Para Davi, aquela água era sangue. Jesus, a água da vida, agora está numa cruz. E a Bíblia nos fala que ele verteu e ele derramou o seu sangue. Ele era o cordeiro, ele era o sacrifício, mas o sangue dele que está vertendo é a libação, é a oferta em líquido, é o próprio sangue que está sendo derramado, e aquilo tem um cheiro suave, mas é um cheiro tão glorioso, que ele não durou só aquele tempo, que não foi só para aquelas pessoas, aquele cheiro, aquele perfume de Cristo, ele alcança as nossas vidas hoje, ele nos atinge ainda hoje, aquela obra alcança vidas em todo o mundo, e todos aqueles que vão a ele, são alcançados por ele. O sangue de Jesus Cristo, a Bíblia diz, ele nos purifica de todo o pecado, ele nos limpa, ele apaga as nossas transgressões, ele tem um poder de transformar vidas, ele tem um poder de transformar o mais miserável num santo de Deus, ele tem o poder de pegar a pessoa que está na miséria, condenado, sem solução, sem salvação, e fazer com que essa pessoa se transforme em um anjo na sua presença, alguém que vai servi-lo, alguém que vai trabalhar na sua casa, alguém que vai trabalhar na sua obra. Aleluia. Era a oferta que era oferecida ao Senhor. Agora, eu ouvi uma informação que eu achei muito interessante. Um comentarista bíblico, ele fala sobre esse poço, que esse poço existe até hoje. Ele é chamado Poço de Davi. Ele é um poço muito grande. E esse poço, ele tem 3 bocas. Existem 3 formas, ou 3 lugares, que você pode tirar água, e pegar água desse poço. E vejam bem, de muitas coisas que foram destruídas, esse poço existe até hoje. E as pessoas que passam por ali, podem ver esse poço, com as suas 3 orifícios, as 3 bocas do poço, onde as pessoas tiram água. Lá no texto fala que aqueles homens tiveram vitória, porque Deus era com eles. Jesus, quando fala lá na festa dos tabernáculos, fala que estava falando do Espírito Santo que havia de ser dado. E na cruz, Jesus é o Cordeiro. Aquelas 3 bocas representam o Pai, o Filho e o Espírito Santo, agindo conjuntamente para saciar a sede do mundo, para trazer a provisão a este mundo, que está totalmente desprovido de paz, de alegria, de descanso, de gozo, de felicidade. Pai, Filho, Espírito Santo, a Trindade divina, simbolizada naquele poço, ainda está vivo, ainda está aberto, ainda está acessível a qualquer pessoa que vai a Ele, para buscar a solução, para buscar a salvação, para encontrar o alívio, para encontrar o refúgio para a sua vida. Aleluia. Aquele sacrifício da cruz,
Aquele sacrifício de Jesus é poderoso para salvar o mundo. Salvou o mundo de então e tem salvado vidas ao longo da história. Muitas pessoas têm ido a Ele, muitas pessoas têm buscado a Ele, e cada um que valoriza a sua obra, e cada um que manifesta o seu desejo, dizendo: eu preciso desta água, dá-me desta água. Ele está pronto para dar. Ele está pronto para dar. E ainda hoje, essa água tem poder para dessedentar as nossas vidas. Ainda hoje essa água tem poder para salvar as nossas almas. Ainda hoje essa água está aberta para nós. Eu te louvarei por tudo que tu és, minha vida entrego a ti. Para quê? Para ver tua glória brilhar, Senhor.
veio e morreu para compartilhar vida conosco. Aleluia. Estamos no mês de contribuição. Ele veio e desceu. Eu vou contribuir. Pai, eu vou lá e vou contribuir com a minha vida. Eu vou morrer para resgatar eles. Aí ele contribuiu. Aleluia. Você pode contribuir glorificando, agradecendo a ele. Contribua glorificando a ele. Aleluia. Aleluia. Teu nome, Jesus, a morte venceu. Tu é a glória da terra até o céu. Tu és o único que tem todo o poder. Teu nome, Jesus, teu nome, Jesus, teu nome é. É para Ele. Aleluia. Eu quero agradecer a você que está aqui conosco, né, nesse programa, e eu quero abençoar a tua vida, abençoar a tua casa e abençoar a tua família. Vamos orar pela tua família? Senhor Deus, Pai, eu quero te louvar, Senhor, por esta vida que está nos ouvindo nesta hora, que está conosco, Senhor, neste programa. Senhor, entra nesta casa. Tu és o Deus de perto e de longe. Entra, Senhor, e passeia em cada cômodo desse lar, abençoando, derramando as tuas bênçãos, curando, libertando, amando, Senhor, como tu sabes, Senhor, cada uma dessas vidas. Os filhos, os pais, Senhor, todos aqueles que habitam nesse lar. Acampa os teus anjos ao redor desta casa, livrando de todo mal, de toda cilada, de toda armadilha. Que esta casa seja um lar abençoado pelas tuas mãos, em o nome de Jesus. Amém. Quero agradecer o teu carinho, agradecer por você estar conosco. Até o próximo programa, se Deus quiser. Beijo. Lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero alma, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede alma. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero alma, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede alma. Aprenderam? Agora quero ouvir. Eu vou lançar a minha rede ao mar,
pra muitas almas. vidas alcançar. Eu quero. Alma. Eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede alma. Eu vou lançar a minha rede ao mar, pra muitas vidas alcançar. Eu quero alma. Eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede alma. Certo dia Jesus andava numa praia e alguns homens que lavavam suas redes, tão tristonhos, cabisbaixos, preocupados, sem saber o que levariam pra casa. Então Jesus, com sua voz mansa e suave, disse para eles retornar ao grande mar. Mas uma voz que se levanta o questiona: trabalhamos toda noite sem parar. Então Jesus levanta e diz mais uma vez: peguem as vossas redes e lancem ao mar. O mesmo homem se levanta e responde: pela tua palavra, agora eu as lançarei. Vamos lá. Eu vou lançar a minha rede ao mar, pra muitas vidas alcançar. Eu quero alma. Eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Eu vou lançar a minha rede ao mar, pra muitas vidas alcançar. Eu quero alma. Eu tenho vida de adorador.